Aí tem lá os leões. Tem que sair aqui na mesa. Cara, se não tivesse leão, Deus não tinha agido ali, né? Então, assim, em vários momentos da Bíblia, se não tivesse esse perigo, ou essa forma, esse risco, Deus não teria agido, porque não teria um milagre ali, né? Então, acho que Deus funciona dessa forma também, né? Ele cria situações, ele permite que algumas coisas aconteçam para que ele possa agir. Senão você nunca perceberia, né, a presença dessa forma, Deus agindo. Então, acho que isso é a primeira coisa interessante. A segunda coisa, aqui uma dúvida, tá? Uma reflexão. Aí eu vi essa questão também, hein? Falando que iria como, né? Eu também tive essa brisa aí, falei, caramba, mesmo que seja de uma forma quântica, esquizofrênica, né? De outra vida desdobrando, sabe, desaguando ali, tinha alguma coisa a ver com o abstrato dele, que ele ficou falando que ela queria, né? Coisar ele. Falou que se ele morresse era ela entrou em live, né? Eu vi isso aí também. E do nada ela tava presente. A polícia tá investigando, né? Vamos ver no que dá isso aí, loucura. Como é que vai plasmar, né? Salve, Júlia. Alessia, salve. Muriel, Rafa, Lielton aí também. Arlete. Então, eu fui para Israel algumas vezes, essa última vez a gente foi junto, inclusive, né? Eu, Kaique, e a gente estava discutindo sobre a mãe de Jesus ser virgem. Né? E aí a gente estava com um judeu muito sábio, né? Que estava nos instruindo, né? E, pô, já fui para Israel 400 vezes, eu acho. Sei lá quantas vezes, muito interessante. E aí uma das coisas que ele falou, sob o ponto de vista judaico da coisa, é que Maria, mãe de Jesus, ela era virgem e não era. Aí, como assim? Aí ele falou, é o seguinte, ela era virgem, só que não o tipo de virgem que você está imaginando. Porque o que você está imaginando é que uma mulher virgem é uma mulher que nunca teve relações. Para o judeu, não é isso. Eu falei, o que é uma mulher virgem para o judeu? Ele falou, uma mulher virgem para o judeu é uma mulher que nunca menstruou. Né, que nunca menstruou. Eu falei, então se menstruar uma vez ela já não é virgem? Ele falou, não, tem que menstruar 2 vezes. Acho que então, 3. São 3 vezes? São 3 vezes, tem que provar 3 vezes que é um ciclo... Mas isso é uma lei talmúdica, né? Foi acrescentada depois com entendimento do quântico, do abstrato, do luciferianismo, né? É porque, na verdade, a virgindade tem uma relação com a pureza. Então, a pureza, ela tem a ver com o desejo sexual, né? O desejo sexual, ele vem do posicionamento da tensão. A tensão é o contraste de uma direção. Portanto, o erro está intrinsecamente ligado ao tesão. Aí o pecado. Porque você precisa ter uma tensão, você precisa ter 2 polos impossíveis de se encontrar. Então, como que eles usavam isso a favor da simetria na Torá, Deus? Pô, eles querem muito virar as polaridades, querem se encontrar. Se deixar, voltam pro 0. Não vai pra plenitude. O alfa e o ômega são 1. Juntou no mesmo ponto, perdeu referência de prazer, perdeu o prazer, vira caos. Então, isso que eles querem, eles vão precisar fazer o quê? Casar. Para casar precisa o quê? Ter o dote. Para ter o dote, o cara precisa trabalhar, se tornar alguém. Então ele vai fazer um contrato na infância, era com a família da menina. Quando ele tiver tal dinheiro para pagar o dote, depois tiver construído a casa dele, aí então ele pode casar com a menina, levar a menina para lá e finalmente o tchaca-tchaca na buchaca, como diz o ratinho, né? Tô velho pra caramba. Eles podem, né? Não pode falar as palavras aqui no YouTube. Eu tô maneirando. Olha só, eu tô sendo educado pelo sistema. Mas é mais bonito também, né? Se ser mais polido. Aqui às vezes não dá, né? Às vezes você tem que deixar, vai evitar a empolgação. Quando você tem razão, tem que estar lá. Então imagina, virava esse desejo sexual tão poderoso, animal, para ser obtido, a mulher precisava ser pura pra caramba, valorizar o que ela tinha de melhor, que todo mundo queria. Então isso faria dela alguém leal, que dominou os desejos. E, por outro lado, e assim que os desejos começassem a se tornar insaciáveis, ela já estava prometida, destinada a alguém, ia controlando aquilo. Porque quando você menstrua, diziam que era a impureza. A impureza no sentido do quê? Houve ali um posicionamento de percepção, um desejo proibido. Gerou tensão. Tá nos arredores da simetria. É algo que ficou no abstrato. Esse abstrato não foi canalizado e trazido para a vida, não virou um filho. Não, ficou no abstrato, ficou no desejo, ficou nas margens, ficou no emocional, no pensamento lógico, porém internalizado, não foi plasmado, né?
Às vezes pode estar no lógico, a pessoa viu, a pessoa fez, né? Mergulhou ali porque quis. Às vezes não, às vezes só fica ali. Mas tá. E essa tensão, quando não é plasmada, a união de dois polos. Você plasma no outro ser para não anular o pai e a mãe. De certa forma anula, mas de maneira ilusória, né? O pai e a mãe tinham uma vida. Quando tem um filho, tem outra. Né? Mas os dois polos não poderiam se ausentar. Para eles continuarem sendo dois, o um tá ali, ó. Igual o vermelho, o azul e o violeta. Senão, ia pra morte. Ia dar um colapso ali e viraria um, não soltava mais. Não, tem um processo. Como que plasma, na realidade, aquele encontro, né? De duas consciências se aceleram no tempo, aqueles átomos assumem outro ritmo, aquelas moléculas se tornam um corpo só por um momento, o coração vai entrar no mesmo ritmo. Essa conexão foi exata ali, né? E consentida de uma maneira vibracional, né? Tem que ter sintonia. Por isso que nem sempre plasma. Aí a hora que volta pro tempo, os corpos se separam ali, porque o coletivo tá segurando, né? Tem toda uma estrutura para trazer eles para aquele discernimento, você não ficava lá na agonia. Às vezes até nasce siamês e dá... Aí volta aqui e aí plasma aquilo ali. Então a mulher, os desejos, toda aquela abstração, ela vai sendo canalizada e sai em forma de sangue, de impureza. Por isso que o judeu não deixa você ter relação quando ela está menstruada, porque são as impurezas, né? Os pecados. Então, como o judeu se abstém daquilo, na Torá, não hoje, né? Não do Talmud, não. Mas ele se abstém daquilo, aquele encontro entre o casal, já para ele já gera muita tensão, né? Porque ele vai fazer aquilo para ter um filho. Pô, não posso ter um filho agora, não posso correr esse risco. Então a gente não pode nem... Eles começam a se limitar dentro daquele aspecto, né? Então aquilo ali já mantém uma tensão única. Por outro lado, se você vai tendo aquilo, vai rompendo a tensão, você para de sentir o desejo. Porque já não tem mais aquele abstrato para... Já virou um de fato, né? Canalizou ali, você já não tem mais aquele encanto, você vai perdendo. Então tem que saber manter isso. No reino luciferiano a gente aprende, por lidar com o abstrato, tem outras maneiras de manter essa sedução. Então você até brinca com o abstrato. Para gerar atenção sexual, se você falar uma putaria, se vestir de alguma coisa, falar de alguma questão excitante proibida, vai dar excitação. Porque está contido no seu abstrato. Conforme você se satisfaz com aquilo, você vai precisando de mais, e de mais, e de mais. Então você manter um ponto de perspectiva que não te faça exagerar, dá raiva, parece limitação a princípio, mas depois você entende na maturidade da vida, né? Então a mulher, para não fugir muito do assunto, a virgindade tinha a ver com essa pureza, né? Então quando ela estava começando a não conter mais aquele desejo, ela estava precisando já canalizar aquela abstração em alguma coisa lógica, ela começa a menstruar, então ela está pronta para engravidar, isso acontece cedo. Então teoricamente ela já poderia partir daquilo ali. Tanto é que na vida jovem, hoje você fala, nossa, que absurdo, mas a menina é muito jovem, tá menstruando. A gente não olha pra ela assim, mas ela tá olhando pro mundo assim. Ela tá pensando na namoradinha, ela tá pensando em seduzir não sei quem, não sei o que lá. Ela já aprendeu como funciona o pai, o avô, o tio, a criancinha da escola, não sei mais o que. Ela vai aprendendo, o professor, como que ela pode usar aquele encanto, aquela magia, aquela sensação gostosa que ela tem quando encosta em certa parte, encosta em alguém. Ela já tá naquela maturidade sexual, enquanto o moleque tá todo feio, todo estourado e pensando em futebol e videogame. E às vezes a menina também, que tem essa energia masculina, né? Mas tô dizendo, a mulher amadurece mais rápido e isso traz também um prejuízo. Aquela maturidade sexual, aquela atração, aquele poder. O moleque quer muito sexo e não pode, não consegue. Ele poderia com a força, mas a gente bate uns nos outros. Elas não, elas podem. Então elas saem tendo relação com quem querem. E isso vai prejudicando a situação. Então por isso que a estrutura da simetria fazia essa questão do dote. Para eles terem o que querem, vão ter que antes se tornar alguém. Ter uma casa, ter um emprego, ter um dinheiro, ter o dote, pagou pela menina, até porque os pais eles são responsáveis, deixa um buraco, vai fazer o cara ver o valor da menina, cuidar dela. Você não vai dar BO, inclusive financeiro, né? Se também o cara morre, o pai tem que arcar depois com aquilo ali tudo, com o prejuízo que deixou também, a família, a dor, né? E também vai mostrar que a filha não é um produto que ele entregou, então leva, tá com a sorte. Não, você pagou e pagou caro, e o cara também tem que cuidar daquilo, né? De certa forma, ele se sente dono. Então, Jesus meio que combateu isso, de certa forma, e acabou dando no quê, né? A liberdade das mulheres levam ela para onde? Elas querem essa liberdade, o que elas estão fazendo com essa liberdade, né, hoje em dia? Então você começa a entrar nesse paradoxo. Agora, a virgindade tinha a ver com isso, com essa questão da pureza. Imagina a menina ainda não menstruava lá, nem estava com desejo, nem sabia o que era isso, vem alguém lá e
né, dificilmente isso acontece. Normalmente os abusos têm a ver com esse abstrato feminino. Por isso que as religiões antigas culpavam a mulher até pelo abuso. Porque puxou o homem pelo abstrato. Senão ia repelir, né? Ia envergonhar, ia humilhar. E nem sempre, né? Então Jesus também vem defender os oprimidos, vem falar que o abstrato, opa, não é bem assim sempre. Só que essa defesa que Jesus faz do abstrato liberta muito. O Talmud tentando se defender de Cristo e do abstrato que Cristo ensinou e foi repassado ali binariamente por Paulo, que tinha conhecimento talmúdico, né? Embora fosse ser registrado, escrito com o tempo, mas já o conhecimento talmúdico era verbalizado já desde de Salomão, e mesmo Abraão com Melquisedeque conhecia muita coisa ali que ficou abstraído. Mas aí você vê que eles tinham o Talmud começou, é isso que a gente vai ver nesse vídeo, o Talmud por querer combater, os judeus por quererem combater Paulo, foram muito longe da Torá, né? Porque tinha muito judeu virando cristão, né? Aceitando Cristo, vendo que, caramba, de fato, esse nome tá salvando a gente, esse nome venceu o mundo, esse nome, pô, não é possível isso, ainda devolveu Israel para eles, da noite pro dia, protege eles até hoje. Como que pode não virar cristão, um judeu? Tá muito cego mesmo, né? E graças a Deus, eles não iam querer voltar para Israel, não ia querer seguir a Torá, não ia ter as costelas de todo mundo querer ser outra célula. Ainda bem que eles querem ser eles, e o Messias deles tem que seguir a Torá igual eles, e tá cercado das leis deles, então você tem um Messias davídico que responde a esse Messias mais atemporal, né? Até eles têm essa discussão do porquê podem, como pode os dois coexistirem, se são o mesmo, né? E isso tudo é explicado pelo quântico. Agora, aí você começa a entender esse poder feminino e essa questão da pureza, do desdobramento de a mulher amadurecer mais rápido, ela já começa a dominar o ambiente com aquele foco, a não ser que isso seja bem posicionado, né? Só que aí quem tinha mais dinheiro, normalmente os trapaceiros no mundo do erro, da mentira, conforme o tempo passa, comprava as princesas, corrompia elas desde jovem, começou a ficar injusto, né? Então, aí imagina o Talmud usando isso. Ah, tá bom, então quer dizer que a virgindade tem a ver com a pureza? Então quer dizer que se a menina não menstruou ainda e eu fizer alguma coisa, ela não perde a virgindade? Ah, entendi. Entendeu? O Talmud tá escrito isso. Uma criança de até tal ano, se você fizer não sei o que lá, põe o dedo no olho, não deixa escorrer lágrima, a criança continua virgem. Mas coisas horríveis, velho. Tá escrito lá, né? E é terrível. Agora, isso tá bem longe da Torá. Só que é o que a maior parte dos judeus do mundo idolatram, mais do que a Torá, infelizmente. Por isso que Israel de hoje bate recorde de aborto, de ateísmo, promiscuidade. A gente fica triste, pô. Eu quero o verdadeiro povo de Deus salvo, vivo, seguindo a Torá verdadeira lá. Não sou contra isso, mas isso que eles estão fazendo é errado. E envergonha Deus, envergonha os patriarcas. E eles sabem disso, o verdadeiro rabino não vai poder negar. Salve Rasta, Tiele. Pois é, né? Ele tava com uma corda, não sei se isso foi verdade ou não. Não quiseram contar direito, cada um falou uma coisa. Salve Priscila. Paulo Henrique, valeu, virou membro aí, tem acesso a muita coisa legal. Pode converter tudo que gasta em inquérito lá no nosso grupo, no Telegram. Tá no site disponível aí, tá na descrição. Só clicar na portaria lá, Escola Online Portaria. Você entra no grupo do Telegram. Aí sim. Bom dia, Vlad, Conrado. A cada 28 dias ela sangrou. Então tudo bem. Então assim, 3 vezes ela tem que menstruar. Então se ela menstruou uma vez, ela ainda é virgem. Mas ela já pode... Exatamente, né? Vai sugando, elas vão sendo sugadas, usadas, né? Em vez de protegidas, amadas. Isso não é legal, elas estão percebendo, né? Mas aí ela fica revoltada, que ela acha que é tarde para ela, e quer fazer as novinhas se ferrar, se perder também. Se antes elas usassem o erro para proteger o acerto, Deus ia ser misericordioso com elas e daria a solução que o nosso reino traz, com tecnologia, com muitas outras questões, para renovar cada um, desde que seu espírito também seja puro, né? Valeu, Júlia, se tornou membro aí, seja bem-vinda, converte tudo em intérito aí, se puder, você já era membro antes? A membro Amor e Honra recebe jornal impresso, para poder ter os téritos garantidos ali, poder ter, no sentido de se cair a internet, né, um ponto de encontro, comunicação, até pedir pro pessoal adicionar o ranking completo, né, claro, até onde cabe ali do site. Pode engravidar. Se ela menstruou então 2 vezes, ela ainda é virgem, mas ela já pode engravidar, né? E aí quando ela menstrua 3 vezes, aí ela deixa de ser virgem, mesmo que ela não tenha tido relações sexuais, né? Então, essa pessoa muito sábia ali, né, com muito conhecimento, ela
ela nos disse sobre essa possibilidade, de como muitos judeus enxergam o nascimento de Jesus, que não necessariamente Jesus nasceu de uma mulher que era virgem no nosso conceito de virgem, Entendi. mas sim no conceito judeu. E é claro que assim, tem muitas informações que a gente está colapsando nesse momento enquanto estudo, Claro. reflito e aprendo. Então eu jogo um pouco para você. Uhum. Assim, como você enxerga? No que você... Olha, eu, com todo respeito ao judeu, Não, eu tenho... Eu expliquei essa questão da virgindade de Maria aí para membro, falei ontem mais, né? Então quem quiser se tornar membro aí, vê, porque é questão delicada, mas... Claro, uma sim. judaica, que é uma discordância com muito respeito. Tá. Em primeiro lugar, Os judeus falam disso no Talmud, é terrível também, mas a gente explica até isso. E passa até um pano para eles, por tabela, se eles aceitassem o Messias, né? existe um Assim, problema... eu não tô defendendo, não, eu só Claro, tô te você jogando... jogou a pergunta mesmo. Em primeiro lugar, existe um problema nisso aí. Ah, valeu, Júlio. Porque muitos conceitos judaicos que eles colocam são conceitos que vêm da Idade Média. Ah lá, ele falou. Até um pouco antes da Idade Média, 250, quando começa o período ali da formação do Talmud. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O judaísmo, hoje, ele está mais afastado do judaísmo escriturístico Olha, do que o cristianismo. E antes que alguns judeus amigos me batam... pô, hoje eu não queria reagir ao Rodrigo Silva, mas apareceu um vídeo dele falando do sábado. Tava lá, Rodrigo Silva não respeita mais o sábado? Ele tá ficando mais maleável, parece. Não sei se sempre foi assim, ou eu não tinha percebido. Agora aí pasmou de novo esse. Aí eu pus, né? Eu tava tentando evitar, mas... Para falar isso aqui, o que eu estou falando são professores da Universidade Hebraica que concluíram que não são cristãos. Tá certo? Lembra que eu falei do Adriano que expulsou os judeus e criou a Palestina? Adriano, Nessa época, o revolucionário, eu já citei o nome dele aqui também, é um nome meio difícil, Bar Kokhba, ele se dizia Messias. E existia na época um grande rabino judeu famosíssimo, famosérrimo, chamado Ravi Akiva. E o Akiva, ele estava com um problema muito sério na mão. engraçado que esses rabinos sempre aparecem falando, eu sou o Messias, o outro aparece, eu sou o Messias. Jesus falava o quê quando falava? O senhor é o Messias? Né? Claro, teve desdobramentos muito particulares ali que tudo bem. Mas a maioria, quando era uma coisa tão pública assim, em geral, mesmo entre os apóstolos, ele falava, o que você acha que eu sou? Quem que você diria que eu sou? O que você responde que eu sou? O que dizem que eu sou? O que parece que eu sou? Não é isso. O cara não fica, eu sou aquilo, eu sou... Isso não é uma coisa que você faz e fala. Uma coisa que se você disser sou e a sua história não mostrar, vão rir da sua cara. E se você disser não sou, mas você salvou o mundo, vão rir da sua cara também. Falar, ah tá, você não é esse. Tá bom, o senhor quer ser humilde, mas menos também. Entendeu? Você tem que... A coerência é viva em cada um. Cristo não precisa ficar esfregando nada na cara. Pelo contrário, ele quer estar entre irmãos, entre amigos, não ficar de café com leite ou de estranho. Deus se fez homem vivo entre nós. Essa é a obra dele, se surpreender. Ele se esvaziou de si, sendo Deus, se esvaziou de si, não foi? Para entender o que somos, para ser conosco. Ou o contrário, nós somos sua imagem e semelhança. De repente, para nos ensinar, nos lembrar do que somos. Isso é bíblico. Porque muitos judeus estavam se tornando cristãos. Não judeus messiânicos, cristãos mesmo. Passando a aceitar que Jesus era o Messias. E ele tinha que fazer alguma coisa. E como o homem mais influente da época, ele fez duas coisas. Em primeiro lugar, ele reconheceu que Bar Kokhba era o Messias. Coisa que a gente sabe que não era. E segundo, ele juntou as fontes ali, isso influenciou demais o Talmud também, e começou a criar um tipo de judaísmo. É foda, né, isso. Infelizmente tá assim. Por isso que eu tava na Twitch. Só que, eu não sei, tá dividindo muito, não sei se é bom. Mas tem muito corte também saindo aí. Eu agradeço o Liz, a Michele, o Leandro, o Josimar. Tá ajudando também, tá subindo rápido o canal. E também meu esquema com o Google lá que me ofereceu um crédito, eu usei bem, acho. Para refutar a pregação do apóstolo Paulo. E ao criar um tipo de judaísmo para refutar a pregação de Paulo, criou-se um judaísmo com regras que estavam se distanciando das escrituras. Compartilha nas redes aí vocês, por favor, mano. Vocês são a ponte da galera para o nosso encontro. E a gente quer a mesma coisa, tudo brasileiro aqui, eleito por Deus para defender as riquezas desse país antes que seja tarde. Olha o que os ricos estão fazendo, os bilionários lá, né? O negócio vai ficar louco se bobear, né? Não vai demorar tanto. Eu queria que demorasse um pouco mais para dar tempo de desenvolver o que eu quero, o que a gente quer aqui, o que Deus nos mostra que é o melhor, né? Mas o tempo é dele.
Isso for ter até um pouco de correlação com o motivo de por que Jesus foi crucificado, né? Porque, pô, Jesus, se ele continuar fazendo milagres na cidade, a gente vai perder nosso poder. Exatamente. E o Akiva fez a mesma coisa. Tanto é que hoje tem muita coisa no judaísmo, não em todos. Quando falo judaísmo, tem várias linhas, tá? Sim, claro. É igual falar cristianismo. Tem o católico, tem o espírita, tem o protestante, o evangélico, o pentecostal. É verdade, parece que tá longe, tá aqui, né? O que dá pra fazer nesse tempo? Se todo mundo despertasse, dá pra fazer muito, libertar o Brasil. Mas do jeito que vai, vamos ver. O que fala línguas, o que não fala línguas, o que batiza por imersão, por aspersão. Cristianismo é uma forma meio assim, generalizada. Então o judaísmo também é generalizado. Mas de maneira geral, você tem linhas judaicas que acendem vela para anjo, que faz oração para morto, coisa que a Bíblia proíbe. Tem linhas judaicas que acreditam em horóscopo, e tudo isso não é bíblico. Porque mergulharam no luciferianismo através de Salomão. Já expliquei isso aí na escola, o pessoal entende. Então, aí é ruim, porque fugiu da Torá. Mas ao mesmo tempo, esses talmudistas são os que mais entendem a nossa língua quântica, que hoje é ciência. Então eles se tornam ponte, desdobram muita coisa, então o sacrifício acaba valendo a pena para eles também. Mas também vão ser chamados de traidores, também cometeram muitos pecados, também usam isso de uma forma muito terrível. Então, em contrapartida, vão ter que aguentar uma Israel que os limita de todo o conhecimento que possuem, e eles se tornam parede ao invés de ponte, para limitar o que eles mesmos se tornaram, né? Mas é judaico. Eu tô falando de... O que eu falei faz sentido, viu? Não dá pra pôr aquele meme no fim, não sei o que ele falou, mas o negócio é certo, você voltar e você vai entender. Judeus com paiot, com vestido de preto e tudo mais e tal, que não são princípios bíblicos. Fabiano. E nessa aí, criou-se também algumas questões judaicas posteriores, principalmente Maimônides, Rashi e outros mais pós-Talmud aí. Eu dei salve pra Roberta também, né? Roberta, salve Roberta, Fabiano, quem for chegando aí, deixa o like, compartilha que o YouTube não entrega mais. Que a gente não pode afirmar que eram bíblicas. Eu vou dar uns 2 exemplos e aí eu vou direto na questão que você perguntou. Por exemplo, hoje o judeu verdadeiro é o filho de mãe judia. O filho de pai judeu não é judeu. O filho de mãe judia que é judeu. Sim. Por quê? Porque se vai que ela traiu o cara, você não sabe. Entendeu? Então aí o cara fala, eu sou judeu, meu filho é judeu. Mas aí a judia é do Ricardão lá. Tá ligado? Não tem como saber. Agora, se nascesse da mãe, não tem como contestar. Aí eles puseram essa regra. Mas será que essa... Isso mudou, na época, né? Hoje daria até com DNA, mas né? Pois é. Antigamente era de pai, né? Exatamente. Depois de um certo momento Exatamente. da história. Hoje em dia a mulher trai o cara com o Ricardão lá, o cara desconfia, eu quero o DNA desse filho aí. A mulher, o quê? Você tá me chamando de puta? Você acha que eu sou o quê? Faz escarcel, divorcia, rouba tudo que você tem, vai embora, leva o filho, faz DNA porra nenhuma, a gente faz pagar pensão pro filho do Ricardão hoje em dia. Até que ponto eu posso dizer que na justiça chega um ponto que dá pra fazer o DNA, né? Ali o negócio é louco, mas vai bobeando, o jeito que tá ficando, e é ruim, porque os caras não casam mais. Elas acham que estão ganhando, estão perdendo. Né? A nova geração tá assim, tava vendo, a gente vai ver depois isso aí. Época bíblica também era assim. Ou isso é uma questão medieval? Salve, Magal. As leis... Liz, tô testando aqui pra ver a distribuição se melhora no YouTube. Tô na rádio também. Esse cachiruto do judeu, que hoje, por exemplo, se a mesma... Cachiruto? É cachiruto. Uma faca toca na carne, não pode tocar num queijo. Porque no McDonald's Caché, você não vai ter o queijo. Os caras condenar Abraão, né? Os caras sempre condenam Abraão, já falei. Abraão ia pro inferno se fosse pelos judeus hoje. Casou com a irmã, né? Brigou com o pai, idolatrou figuras, misturou queijo e carne, leite. Coitado do Abraão, que é o patriarca dos caras. Mas tá bom. Essas leis kashrut são medievais. Será que o judeu da época de Moisés entendia a comida caché como o judeu de hoje? Ora, Abraão... Mano, os judeus estudiosos hoje dá uma vergonha. Eu tava vendo os rabinos lá ensinar. Eles faziam várias perguntas, os rabinos lá na palestra. Ninguém sabia. Eu aqui assistindo ficava, já sei, eu sei. Eu ficava querendo, falava, cara, se eu tivesse aí, eu sabia todas, essa eu sabia. Nenhum judeu sabia. Eu falava, caralho, vocês não sabem nem isso, eu tô mais judeu que vocês, porra. E meu bilu também é circuncisado, falei, eu passo mais judeu, se pegar os rabinos, eu entro aí na Israel verdadeira, mais do que isso que eu, velho, tá ligado? Olha, é Lúcifer o livro aqui, nós é dos infernos, o que eu passei, o que eu falo, o que eu ensino, o que eu sou, não pago de nada, mas
Que vergonha ver aqueles... Isso são os judeus? Imagina Satanás sentando, os caras fazendo as perguntas, Satanás que sabe. Os judeus não sabem nada. Essa é a vergonha deles. Satanás é útil. Recebeu os anjos em casa, ele mandou servir carne e leite. Porque pode ir lá no Gênesis, ele mandou servir carne e coalhada na mesma refeição. Então Abraão não tinha as leis kashrut. Então você nota que muitas coisas são do judaísmo medieval que não tem nada a ver com a prática judaica do primeiro século. Então, nesse aspecto, quando ele fala a menina tem que menstruar 3 vezes para deixar... Isso é uma reflexão do judaísmo tardio. Não há nenhuma comprovação que no judaísmo bíblico era desse jeito. Esse é o primeiro ponto. E ainda que fosse, nós não... Mano, mas a culpa é do programa? A galera vai lá se expor, a mulher que vai lá humilhar seu trouxa, vai pagar pensão, aí sai e não é do cara. A mulher fica lá. E aí ou fica brava e taca o sapato no cara, outras falam, graças a Deus. Mano, é uma vergonha alheia, né? Mas são ângulos ali. Cores do degradê muito profundas, querendo vir aqui pra cima. Né? Depois a gente vai estudar isso, da visão dos hindus, né? E da visão dos budistas. Primeiro dos budistas, os hindus é parecido, também tem uma separação ali, porque posiciona nomes para os deuses, teatraliza de uma outra maneira, depois a gente fala disso. E a limitação também, né? Mas a importância da visão budista, e como isso é bem parecido com o que a gente ensina, só que eles teatralizam um pouco mais. Mas você vai entender, quem vê de cima vê tudo. Podemos dizer que esse era o caso de Maria por um detalhe muito interessante. Pelo que falou a menina, e isso é fato, a menina só pode se casar depois da 3ª menstruação. Que ela está pronta para casar. E era interessante ver, né? Isso que é o pior. Bom dia, Maria. Evelyn. A gente se sentia fútil, mas, porra, por que a gente gostava de ver os caras quebrando o pau? Era engraçado um pouco. O bailarino lá que ficava pulando era vizinho lá da minha avó. Eu falava, o cara, o bailarino via toda hora, amigo da minha prima. Eu falava, bailarino. Ai, salve, Bruno, Ítalo. O Bruno já tava aqui, caralho. Você respondeu, tô louco. É o Ítalo, salve. O Bruno. Então, vai ficar com a raiva da pessoa, do programa. A pessoa recebeu uma grana, quis ir lá. Sei lá, o programa dá uma exploradinha, né? Mas o pessoal é louco, velho. Tá certo? Tudo bem. Só que aqui começa dizendo o seguinte, Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para se casar com José. Pelos critérios da época bíblica... Ela já deveria ter menstruado. Ela já tinha que ter menstruado as 3 vezes, senão ela não poderia estar se comprometida para casar com José. Esse daí é interessante, esse ponto. Então. Você entendeu? Ela já tinha... Agradecer a Maria e renovou como membro aí, eu agradeço. menstruado as 3 vezes. Se a gente tivesse refutado ele lá em relação a isso, o que será que viria de resposta? Eu não sei. Você tá entendendo? Então, assim, ela já estava com as 3 menstruações feitas lá. Já estava pronta para casar com José. Maria poderia ter os seus 13 anos de idade, isso é verdade. Que era a média que as meninas casavam na época. Mas aquele é fake mesmo, né? Mas o do Ratinho era verdadeiro, né? Até onde eu sei. Não sei se fizeram alguns fakes depois, mas era verdadeiro. Dava uns negócios loucos lá. Acertava até ele mesmo, já se ferrou. Mas o do João Kleber é fake, o pessoal admite, né? Era ator pra caramba. Peraí, só tem um ponto também aqui. Você está, obviamente... O do João Kleber também era um pornô, né? Isso é louco. Dava pra você assistir Como que eu falo isso sem perder a classe? Inferindo, então, que eles de fato só tiveram relações depois do casamento. Claro. Mesmo porque... Então, assim, e tudo bem, assim... Eu só tô pensando num contraponto. Sim, claro. Porque, eventualmente, poxa, não é uma certeza, né, também, que isso pode ter acontecido. Não, porque a Bíblia fala, e José não a conheceu, está aqui no próprio Evangelho de Mateus também, começa a dizer aqui, quando José recebe a Maria, diz o seguinte, é o Mateus capítulo 1, verso 25. Porém, José não teve relações com ela, enquanto não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Certo, e aí você então... Entendeu? E o casamento, ele tinha 2 fases na época. Porque, para nossa cultura, não existe o lance do dote. Mas eles tinham o dote. Até hoje, no Oriente Médio tem. No Egito, paga-se dote. Na Jordânia, em alguns países muçulmanos, paga-se dote. Como é que é essa questão do dote?
O dote é uma maneira que eu tenho de indenizar o pai da minha noiva por tirar uma pérola de valor da casa dele. E também porque ele tem que criar ela, se der alguma bad com ele, né? Também, mesmo tendo perdido, mesmo tendo sofrido, ele ainda é um backup ali. E também porque, eu já expliquei, né? Ele demonstra um valor ali. Eu não sei se isso é o ideal, mas é o ideal que exista. Mas é por isso que Deus tem os chakras da Terra, tem as nações, entre Israel e o céu, né? O quântico ali, o domínio dos átomos, e o XY no espaço-tempo que a gente domina, né? Hoje dá para entender melhor tudo isso. Então eu estou tirando. Ele alimentou a menina, ele deu comida para ela, ele a criou, educou, agora eu vou lá e levo de graça. Então com o dote eu provo que eu tenho condição. Segundo, com o dote eu provo que eu consigo levar dinheiro. O dote não pode ser da minha herança, nem do meu pai, tem que ser eu levantar o dinheiro. Terceiro, eu provo que eu gosto bastante. Isso também, mostra o valor da menina, faz o cara, foi o que a gente falou no começo, faz o cara ter que se esforçar para se tornar alguém, que ele tem que usar o dinheiro dele, e tem que construir uma casa ainda, para ter onde provar que tem como manter a menina viva e protegida. Então é um negócio que você transforma o moleque em homem, né? Tem um valor isso. Bastante da menina que eu estou disposto a pagar para casar com ela. Então a família se reúne. Se fosse assim, nos tempos antigos, eu iria lá na casa do pai da Laura, minha esposa. Você vê, isso é empoderamento feminino, velho. Pra me encostar na minha preciosa, perseguida, você precisa ser homem. Mostrar sua postura, seu caráter, sua honra. E muitos dos que não conseguiram hoje, não conseguiram porque elas desgraçaram a vida deles. Se fosse desse jeito, eles teriam se dedicado mais ao estudo, em vez da precheca. Iam ter se dedicado mais ao trabalho. Todos teriam uma condição mínima de alcançar o seu amor. Mas aí todo mundo vira um negócio robótico também. E aí as almas gêmeas se perdem. Aí Cristo combateu isso e foi morto por isso. Só que a liberdade das mulheres faz hoje elas transarem com todo mundo e abortarem sem saber quem é o pai. Então Cristo ficou de Satanás, com razão. Tá bom, antes eu que Deus. E antes vocês culparem a mim do que Deus por prendê-los. Hoje vocês entendem o porquê. Do paraíso, Éden, que vocês chamaram de prisão. Então tudo se justifica no processo, né? No sacrifício verdadeiro. Então é complicado. Porque o sacrifício da lógica, ele não quer de novo. É terrível a cruz. O sacrifício da mulher, o adultério, se a mulher falar, é um sacrifício, tem valor, então Maria, como é que foi a história aí? Então trair é um sacrifício. Ai, que gostoso esse sacrifício, delícia, hein? Porra, como é que fica a coisa? Então tem que ter uma punição, tinha pedrada. Só que como você linka o paradoxo do abstrato, que a cruz percebe, que segura a cruz? Como é que você salva até a mulher? Como é que você explica aquele magnetismo, aquele momento que se faz e atropela a sanidade? Como é que você explica o próprio amor? Então, é um sacrifício feito. Agora, o que é feito com esse sacrifício? O reino luciferiano é esse onde você entende que o alfa e o ômega são um. E você se sente envergonhado de ter abusado da liberdade que a morte de Cristo trouxe. E você começa a usar sua liberdade para consolar a dor que ele sentiu enquanto você aproveitava. Aí você foca no centro. Opa, deixa eu ouvi-lo, deixa eu aprender com ele. Já que ele vem da escuridão que eu não quero ir, da dor absoluta. Ou que eu fui perto e já sofri demais, vou trazer a luz agora. Opa, não sofro o que eu sofri, senão vai ser em vão a minha dor. Essa é a caridade. Essa é a cura. Né? Primeiro, a minha família faz o acerto com o meu futuro sogro. Eu quero $10 mil para você casar com a Laura. E você tem 1 ano para fazer 2 coisas. Nesse 1 ano, eu tenho a obrigação de fazer 2 coisas enquanto noivo da Laura. Eu tenho que construir uma casa. Eu tenho que fazer... Vocês são a verdade viva, velho. É até onde vocês deixarem. Vocês são muitos, vocês são fortes. Vocês fizeram canais de milhões de seguidores correr aí. Né? Vocês são fortes, então... vocês que decidem, né? Deus tá atuando em cada um de nós, cada um. E o brasileiro é assim, vai ser assim pro mundo. Cada um no seu ritmo. Mas nós fomos eleitos por Deus para estarmos no mesmo time. Um dia a gente vai se entender e proteger a riqueza verdadeira que tá aqui. E aí vocês vão ver. Aí vocês vão ver o que é um reino de verdade, o que é... Sabe? Vocês acham que sonham? Não. O sonho verdadeiro de Deus, que Deus tem para cada um, vocês vão ver. E vão amá-lo, honrá-lo por isso.